Vidas negras importam. É resistência viver de arte, palavras e ritmos? É amor e respeito escolher a si mesmo e focar nesses labirintos? Para nós é um mundo de risco, inconstância na venda de livro, de disco, mas a certeza de estar em paz com o que oferece para os outros e, consequentemente, para si mesma. Mel Duarte. Salve! Meu nome é Plínio Camilo. Eu tenho o prazer de apresentar a Nota de Escurecimento Gerações. E essa conversa de hoje eu ofereço para Tiago Pedroso, Beto de Souza, Diela Elias e Cláudio Casque. E hoje eu tenho o prazer de apresentar e conversar com a Sandra Martins. Salve, Sandra, bem-vinda. Como está você, querida? Salve, Sandra, como está você? Sandra está vindo, está chegando, então aproveitar enquanto o Sandra está chegando, nós aqui pedir para já começar, né? Já faça suas opiniões, né? Faça seus comentários, façam todas as questões que você quer e principalmente assine o canal, venha conversar. Vamos lá fazer as questões. Salve, Sandra, bem-vinda. Olá, bem-vindo. Agradeço esse espaço maravilhoso. Prazer te conhecer. Digo E a mesmo, querida. todas, e a todos, os mais velhos, os mais novos, a benção a todos. Totalmente. E aí, Sandra, por gentileza, você fez esse suspense todo, por gentileza, se apresente. Bom, eu sou Sandra Martins, sou jornalista, uma mulher negra, baixinha, mas potente, sou um perfume assim no vidrinho pequenininho, tenho 1,52 m, sou uma negra de pele mais ou menos, como diria uma falecida tia, e amarelinha. Uso óculos, tenho o cabelo crespo, ondulado, e estou num quarto cheio de livros para um lado e para o outro, que eu amo livros, né? E o meu cachorro aqui olhando para tomar conta. Bom, sou jornalista, fiz mestrado em História Comparada na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que eu analisei a trajetória do Grupo de Trabalhos André Rebouças, que é uma organização negra criada dentro do espaço acadêmico da UF, né? Segundo Alex Hatz, militância de base acadêmica. 1975, concebido por Beatriz Nascimento, e que teve alunos de início de graduação e alunos que já estavam, os veteranos, né, para poder fazer o trabalho geracional. Enfim, fiz esse trabalho, a gente fez uma exposição que levou 7 para 8 meses na Biblioteca Central da UF, então foi maravilhoso. E eu pude aprender mais. A cada pessoa que aparecia, eu aprendia muito mais. Muito, muito. Porque a gente, quando faz a pesquisa, a gente vai olhar para um monte de livro, um monte de trabalho, não sei o quê, mas você está em contato com as pessoas que vão ver um quadro, vão ver um texto, vão ver uma foto, e aquilo vai remetendo a uma memória individual e coletiva que é maravilhoso. E você só fica tentando anotar isso na cabeça, porque não dá para usar papel na hora, né? Essa é a vantagem do jornalismo, né? A gente vai aprendendo um pouco com isso, né? E, bom, tem essa parte acadêmica, tentei o doutorado, cheguei a fazer 1 ano das disciplinas de doutorado em comunicação, mas eu não aguentei, surtei e saí. Eu acho que já tinha dado o momento, né? Porque com mais de 65 anos, eu acho que eu precisava ter outros horizontes para além de pegar um diploma e pendurar na parede, né? E eu estou gostando do que eu estou fazendo agora, que é escrever, né? Que é ouvir a fala das pessoas, ver o quanto que essas pessoas simples e comuns contribuem na minha formação e na formação desse país. E aí eu volto um pouquinho também para falar da Sandra, que como jornalista, e por ter participado também do Grupo André Rebouças, eu, com o tempo, eu precisava entender como que eu traria essa discussão racial para dentro do meu ambiente de trabalho. Porque eu, como ativista, ia lá, bebia da fonte do ativismo e tal.
mas eu precisava elaborar isso. E aí, fazendo um curso sobre educação do negro na sociedade brasileira, o PENESB, com a professora Yolanda Oliveira, que também foi uma das palestrantes do André Rebouças, e aí na UF ela faz esse programa, aí ela me emprestou um livro para ler. Ela falou assim: isso aqui vai te ajudar. É um livro que as pessoas hoje fazem críticas e tal, a autora, né, que é a Lilian Schwartz, mas ela fez um livro, Espetáculo das Raças, que assim, abriu minha mente, porque ela vai fazer análise sobre os jornais abolicionistas, feito por brancos e feito por negros. Aí eu falo assim, gente, é por aí, então eu posso. Então, nada melhor do que você ler, você buscar história, você buscar o que os nossos fizeram, para que você possa construir possibilidades de sonhar. Né? E foi isso que eu fiz ao longo da minha vida, a partir de, sei lá, dos 30 anos de idade, alguma coisa assim. E aí a gente vai, dentro do Sindicato dos Jornalistas do município do Rio, criar a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, porque mais dois doidos, né, resolveram também que poderiam fazer uma libertação das mentes escravizadas no jornalismo. Né? Angélica Bach e Valmiro Nunes, que também foi do André Rebouças. Né? A Angélica já veio do CEAP, do Ivanir. Então foi maravilhoso. A gente começa a fazer essa brincadeira em 2003. Né? E uma vez uma colega perguntou assim: vocês sabem o que vocês estão fazendo? Uma colega que não era jornalista. Estamos fazendo militância, ativismo, não sei o quê. Tem certeza que vocês sabem das questões que vocês vão levantar, inclusive os problemas? Porque vocês vão abrir estradas, trilhas de estradas, e vão fechar portas. Porque quem quer trabalhar com ativista? Ativista é bom para o discurso. Então, as portas foram se fechando para nós, que estávamos ali no mercado, e dizendo: ah, mercado, vocês são racistas. Então, é interessante, né, porque quando a gente está falando de 2003, 2000, 2003, é que essas discussões começavam a pintar muito, muito raramente dentro ainda mais dentro de uma entidade sindical, né, gente? Vamos combinar, né? Somos uma minoria, éramos uma minoria dentro das redações. Hoje melhorou um pouquinho, pouca coisa. Mas foi interessante porque a gente queria fazer isso. Né? Malucos, até parece que a gente tinha 20 anos de idade, né? Mas foi ótimo, né? Aí um colega depois faz concurso público, aí pelo menos ele garantiu o cotidiano, né? Mas eu continuei também, enfim, fazendo outras coisas, né? E foi ótimo, porque a gente pôde criar, por exemplo, 10 anos de seminários dentro do sindicato, né, uma formação fantástica, e fizemos o Prêmio Nacional Jornalista Abdias Nascimento, 3 edições, em que a gente vai para o mercado e diz: então, mercado, o que vocês têm para dizer sobre a questão racial? Então, a gente fazia uma incitação ao mercado. E foi interessante porque, se os colegas de mercado ficavam, não, a gente não tem esse problema e tal, a galera do movimento negro também questionava: tinha que ser um prêmio só nosso. E a gente falou assim: não, o que nos interessa é discutir com o mercado. A gente quer fazer uma ação afirmativa nesse mercado, a gente quer exigir que as pessoas, as poucas negras e os brancos, discutam a questão racial. E foi muito bom, porque a gente. Foi um grande aprendizado. Tá? 2011, 12, 13, Abdias Nascimento recebeu o projeto, gostou. A Angélica Bach fez a ponte, né, que ela ficou na administração do prêmio em 2011, 2012, depois, em 2013, eu entrei, mas todo mundo, nós formamos uma comissão para dar o apoio. Né? E ele gostou, só que, infelizmente, ele não pôde estar com a gente quando foi feito o lançamento, mas ele fez um vídeo que foi enviado. Você imagina um auditório, capacidade de 100 pessoas, tinha 150 pessoas, todo mundo em pé, chorando, e vendo Abdias falando da importância daquele prêmio e tal. Foi a coisa mais linda do mundo. E com capital internacional. Então, foi um prêmio que teve uma projeção internacional. Foi muito, muito, muito bom. Só que a gente não teve o apoio necessário, interno, para que pudéssemos dar continuidade a esse projeto, que teve 3 edições, mais uma história que mostra que nós podemos fazer, nós fazemos. Se tivéssemos um mínimo de condições, esse Brasil seria outro. Então, essa é um pouco da minha história. Não, E detalhe, falando em memória, desculpa,
Como uma amiga minha fala que jornalista, ele é o fofoqueiro que faz curso superior. Então, eu adoro a fofoca. Mas a fofoca é legal. E o historiador, o que ele faz? Ele escuta, ele busca as fontes, então junta as duas coisas. E aí, hoje, eu estou trabalhando com narrativas biográficas de povo preto. Não, que é importante isso, assim. Aí, Sandra, eu vou especular, aproveitar sua gentileza. Volte assim. Primeiro, lógico, espero e tenho, mas por que o nome André Rebouças? Porque na época, segundo a pesquisa, né, eles estavam assim entre o André Rebouças, que era um abolicionista, engenheiro, curso superior, e o Luiz Gama, que era uma potência, mas não tinha curso superior. E como era um grupo formado dentro da universidade, eles queriam mostrar que o preto, mesmo que fosse um pontinho só dentro daquele arrozal, mas o preto já estava lá. Então, quando eles falam assim, o espaço é hostil, eles não nos querem, não quero saber, a gente já estava lá. É como disse a Flávia Rijo lá no seminário. Nós sempre estivemos na universidade, mesmo que fôssemos um ou dois. E a gente queria mostrar para os jovens estudantes, e a gente é ótimo, né? Desculpa. A Beatriz queria mostrar para os jovens estudantes que aquela universidade é nossa. Nós construímos fisicamente e construímos também teoricamente, porque eles sugam as nossas informações para construir saberes. Só que agora a gente estava querendo levar o corpo negro, o corpo coletivo para dentro da universidade. Por isso que o André Rebouças foi muito importante, não descredenciando, não deslegitimando a importância do Gama e de outras personalidades, né? Mas ele foi muito importante, até porque também tem outra coisa, ele foi jornalista, ele tinha um projeto, né? Aliás, ele desenvolvia esse projeto dele, que a mão de obra que era utilizada nas suas obras, elas não eram escravizadas, eram de libertos. Então, assim, ele trazia muita informação e ele foi apagado dentro da história do Brasil no pós-república e também pelo movimento negro, porque ele era monarquista. Então, esse movimento negro dos anos 30, daquele inicial, ele estava muito pró-revolução, pró-república, né? É como se todo aquele povo que estava atrás, que fez muita coisa, tivesse que ser apagado. Então, eu acho que essas são as minhas justificativas, eu acho que muito fortes, né, para que esse nome vingasse. E a Beatriz falou para o Sebastião, aí o Sebastião perguntou assim, mas quem é? Não tem quase que. Ele estava fazendo história na época. Aí ela falou assim: você não quer ser historiador? Vai para a biblioteca, vai pesquisar, depois traz a redação. Que era assim. Não, e é um fato, né? Porque muitos e muitos não sabem a história não só do André Rebouças, dos irmãos Rebouças, do irmão dele, do pai que também já tinha sido deputado, então tem essa história, né, de uma diferença tão baiano quanto Luiz Gama, né? Mas diferente nessa sua formação. É pertinente, né? São critérios assim, mas é interessante saber, porque ele era baiano, um evento do Rio, né? Me veio essa curiosidade, por que o André Rebouças? Assim. Mas é Porque aqui era a interessante. corte. É, A corte estava aqui também, tem isso, né? exatamente, exatamente. Boa, boa, boa. E uma coisa que é interessante mostrar que o André Rebouças ele também elaborou, e você melhor que eu sabe, me corrija se eu estiver errado. Ele elaborou toda uma questão da abolição, mas não só uma abolição da escravatura, mas também uma compensação para todos Exatamente. os escravizados na libertação, tem uma coisa. Mas o mercado, né? o mercado, a Sim. corte, o mercado e a corte falou, não, a gente vai lá e vamos dar as terras para os de fora, os europeus, assim. Mas Uhum. o Agora, tem André, um dado que eu acho que é interessante. Tem um colega que eu gosto muito do trabalho dele, que é o Carlos José Higino, acho que é José, o Higino, Carlos Higino. Ele vai fazer o doutorado dele lá na História Comparada, falando sobre o André Rebouças. Não o ativista, não o jornalista, mas o engenheiro. Ele é daqui do Rio, então ele vai buscar as informações, os dados e tal, ele vai até Curitiba para conhecer as obras,
vem aqui no Rio de Janeiro, conseguiu ter condições, né, através da articulação dos professores, para ir para os Estados Unidos e depois na França. E ele também teve no Nordeste para poder ver toda a trajetória do André Rebouças. E ele foi assim, uma das coisas que ele traz do trabalho, que é maravilhoso, é de quanto que os projetos do André Rebouças foram surrupiados. Apagaram o nome e botaram outro nome em cima, que não era Pretinho. Não, e uma questão, o André Rebouças, e isso é importante, olha, e isso é uma questão que muita gente não sabe. O André Rebouças já era a segunda, ou, não melhor, a terceira geração de negros nascidos no Brasil e libertos. Né? Então ele já tinha isso, tinha todo. O pai dele, como eu coloquei, era deputado. Então você imagina esse momento que ele vivia nessa Bahia. E mesmo assim, com esse conhecimento, ele teve essas questões golpeadas. Então, tem. E como ele participou, tinha toda essa posicionamento com a abolição, era um abolicionista, como o José do Patrocínio, como o Luiz Gama, né? E que esses três foram apagados, né? Agora é interessante, Luiz Gama, ele era republicano. Muito antes, né, de chegar o evento em si, né? Mas se ele soubesse, eu acho que ele seria brisolista. Boa! Boa, pode ser. Porque, olha, até hoje a gente continua, né, numa situação muito complexa. Muito e complexo. O povo ainda acredita nas complexidades. Isso que me deixa muito irritada. Não sei. Luiz Gama. Gosto muito eu sou Luiz Gama. Ele é fantástico. Né? Fantástico. Assim. Ele pega as leis do branco para dizer assim: olha só, você está arrebentando com esse meu, então você está tirando as condições para que o país possa ser mais rico, porque você está arrebentando o negro. Olha só, isso é feio. Não, e você imagina que desse grupo, Luiz Gama, José do Patrocínio, Machado de Assis, André Rebouças, se a gente for pensar, Manuel Quirino, tá? O Luiz Gama é um dos mais velhos. Ele acaba sendo um preto velho, ele é um preto velho de todos. Sim. Assim. Né? E que fazia do Cruz de Souza. Cruz de Souza fala que o momento que ele ficou emocionado quando conheceu o Luiz Gama, porque você imagina que o Luiz Gama não só escrevia para São Paulo, mas escrevia para vários lugares. E o Cruz de Souza, que também não era tão taciturno quanto vocês imaginam, não era aquela questão lá. Era um ator de teatro, né? Um sagitariano que gostava de rir, fazer coisa. Ele ficou emocionado que recebeu um prêmio, recebeu uma encomenda nas mãos do Luiz Gama. E aí ele era o mais velho, ele é mais velho de todos disso, assim. Então ele devia ter uma influência à distância com esses todos. Exatamente. Aí você me faz lembrar uma coisa interessante. Quando a gente estava fazendo seminário, nós tivemos 3 dias de seminário para abrir a exposição lá na UF, né? E aí, um dos dias, nós colocamos, eu consegui achar 2 fundadores, 43 anos depois que eles fundaram André Rebouças, uma loucura. E tinha o Sebastião Soares, que é o nosso presidente, tal, meu eterno presidente, que estava lá com a gente, né? E aí foi muito interessante porque a gente fez uma mesa com os representantes de coletivos de estudantes negros na UF, na UFRJ, não sei onde. Eu sei que eram 7 pessoas, até da PUC foi. Então eram umas 7 pessoas. Foi muito lindo. E aí, um dado momento, aí eles falando como é que estava o trabalho, as dificuldades, blá, 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 todos eles, né? E aí chegou um momento em que todos se reuniram e falaram assim: como é que vocês conseguiam? A gente não consegue fazer uma assembleia bacana, a gente não consegue trazer a galera para discussões políticas e tal. Como é que vocês faziam isso? Explica para a gente, ensina para a gente. Falando com o Sebastião Soares, todo cabelinho branquinho. Como é que André Rebouças, o grupo, fazia 43 anos antes? Ele falou: não tinha WhatsApp, não, nem redes sociais. Mas a gente ia nos eventos, a gente falava, a gente se apresentava, a gente fortalecia o trabalho dos outros, a gente procurava fazer a circularidade não só do mental, né, e não só por telefone, porque o telefone era caro,
a gente passava telegrama, mas a gente ia fisicamente, porque o abraço é afeto. E a gente tem que afetar as pessoas. E o pessoal ficava assim, olha, mas foi uma cena incrível, né? Porque a tecnologia é maravilhosa. Nossa, o que nós seríamos sem a tecnologia? Mas, por outro lado, a gente não pode prescindir do ser humano, do afeto, do olhar, do estar junto, de fazer a escuta. E as pessoas, tem hora que elas se perdem nisso, né? É, o abraço não substitui o like, é o like e o abraço. É o coraçãozinho, sei lá como que faz assim. Mas é também você estar junto, tá? Se fazer corpo esse Ubuntu, né? Se a gente fala Ubuntu, se fazer carne esse Ubuntu. Muito bem lembrado. É óbvio, mas bem lembrado, porque a gente esquece, fica lá querendo e fica, principalmente em evento, tem aquela, mas as pessoas não vão porque tem 225 mil eventos. E é também, porque eu vou onde ninguém nem me falou bom dia. Por que eu vou até lá? Né? E Exato. você fala bom dia, tá. E E uma aí, outra coisa, mas não, ainda tem uma outra coisa. por favor. O papelzinho, a panfletagem, porque você vai no restaurante hoje, você tem que pegar o celular para poder ver o cardápio. E a gente ficava nas barcas, tanto aqui em Niterói, que é onde eu moro, Niterói do Rio, como tinha uma galera que ficava na Praça 15 panfletando. Não tem coisa melhor do que você pegar um papel de alguém. Se o cara gastou dinheiro para fazer esse papel, porque deve importar. Tu Sim, guarda. sim. São coisas Apesar da boas. durabilidade, talvez o papel tenha muito mais vida do que um post. Exatamente. O papel tem mais vida que um post. Boa, boa, Até Cid. porque você faz uma parede muito bonita. Uma vez eu fiz um trabalho belíssimo em que a pesquisadora ela contava uma narrativa através dos pôsteres. Tem um livro de um professor da UNB, esqueci o nome dele agora, mas depois eu caço. Ele vai falar o negro em cartaz, Inocêncio, professor Inocêncio. Então, ele pega os cartazes do movimento negro para fazer uma narrativa sobre as discussões que o movimento fazia na década de 70, de 80, 90. Então, assim, a imagem é muito interessante. Aí você vai mexendo com essas memórias e vai te remetendo também a uma série de outras situações que você, de repente, ficava assim, caraca, eu vi aquele cartaz ali no IPCN, que legal, pô, tá no livro do cara. E aí, sabe? Então, o post ele vai embora rapidinho, né? Ainda mais agora com os algoritmos que determinam se Sim, você deve ou se não deve receber. com certeza. Só um escurecimento, querida, é consciência negra em cartaz. Isso! Aproveitar a tecnologia do professor Nelson Fernando Inocêncio da Silva. É maravilhoso. Né? Aproveita que a tecnologia. Tá? Então, para a gente ver, a gente está adiantando um pouco a nossa estante. Querida, é isso. A ideia nossa é sempre falar dessa literatura negro brasileira, mas principalmente a partir do momento de um princípio que o CUT nos dá, que é esse negro na primeira pessoa. Então, é trazer, entender quem é esse André Rebouças, que é tão importante quanto o Luiz Gama, e não sabe, não é esse ou aquele. É lógico que eu vou para o lado do Luiz Gama, mas sem nenhum problema, mas vamos fazer e trazer essa influência. Por quê? Principalmente porque a abolição não foi só por isso, mas foi por exigência, por trabalho, por facadas, lutas em várias situações que esses negros velhos, assim, aí não está falando das mulheres, né? Que a gente tem várias outras pessoas, assim. Mas aí você faz essa questão do estudo comparado. O que é hoje está fazendo essa biografia de negros vivos? Está escrevendo Então, isso. eu até tinha separado aqui dois autores que eu gosto muito. Um é uma mulher negra brasileira, que morreu, infelizmente, nos deixou em 95, que é a Beatriz Nascimento. E o outro é Edward Palmer Thompson, um marxista britânico que fez a passagem em 1933.
Por que eu escolhi esses dois, o homem branco e a mulher negra? Porque os dois falam de uma coisa que é fundamental. Ela falava em 74, eles não se conheciam, nunca ninguém leu obra de um e de outro, porque Thompson só começou a vir para o Brasil já na década de 90, final de 80 para 90, mas eles falam de uma coisa muito importante, a história vista de baixo. Nós é que devemos contar a nossa história. Quando a Beatriz vai falar sobre o primeiro artigo que ela escreve para da revista Vozes, ela fala por uma história do homem negro, ela questiona que homem negro é esse? Que história é essa? Né? Porque a gente não tem história de lugar nenhum. E hoje a gente está conseguindo dar uma pequena arranhadura muito leve, eu considero. Por mais que esforços que façamos e tal, mas há um impedimento político muito forte. Né? A gente sabe que diretor de escola é indicação política. Né? É de quem está mandando, quem segura de fato a caneta que vai determinar tanto os corpos que ficam lá dentro, quanto quem vai receber os pagamentos. Né? Então, assim, a gente precisa estar em todos os lugares, e não somente aquela meia dúzia de gato pingado que se mata para fazer um bom trabalho. Né? E a Beatriz, quando ela vai falando que a nossa história tem que ser contada por nós, é o que o Thompson fala, né? Quando ele começa a questionar os seus alunos, falar da história, os seus alunos, porque ele, apesar de ser um professor universitário, tinha grau para isso, ele não queria saber daquilo, ele queria dar aula para a galera trabalhadora, né? Tipo ensino médio e tal. E aí o pessoal começava a ficar meio chateado, ficar meio disperso nas aulas de história, e ele ficava assim, mas o que está acontecendo? Aí ele se tocou, escutou o menino falando lá, o rapaz, que, mas isso aí é a história dos patrões. E aí ele começa a ver com os próprios alunos a fala deles. Aí eles começaram a falar de questões que aconteciam no bairro, né, que estavam, em alguma medida, ele fazia o link com a política municipal, estadual, até do país. Né? E aí ele vai fazer uma pesquisa muito grande na Inglaterra, lá do tempo da peste negra, mas não para saber, né, como é que os palacianos, né, desconstruíram aquilo, como é que eles atenderam a sua elite, mas tentar entender as pessoas que faleceram com aquilo ali, as sequelas. Né? E aí ele vai buscar, e aí eu acho que é bacana da história comparada, é que você vai buscar, como diz o Ginsburg, os vestígios. Né? Ele foi buscar os vestígios na literatura, porque era na literatura que ele ia tomar conhecimento do francês seria cabaré, mas naquela época eram as tabernas, porque eram nas tabernas que eram comentadas na literatura, na poesia, em que eles falavam da sua ambiência, bem Machado de Assis, né? Aí mostrava a ambiência, e ali ele começou a fazer uma compilação. Então, assim, é bem interessante, porque a Beatriz, quando vai falar de quilombos, ela vai fazer também a mesma pegada, ela vai buscar os vestígios, ela vai conhecer Minas Gerais, a família bancando as viagens dela, porque ela não tinha recursos, né? E aí ela consegue uma bolsista da UF, que veio se tornar a primeira presidente do Grupo Trabalhador André Rebouças, para ser a bolsista dela nessas caminhadas dos quilombos de Minas Gerais. E aí ela não tinha dados, não tinha informação, não sei o quê, mas escutou uma fofoca que aconteceu de um pessoal preto, não sei aonde. Aí ela foi fazer o levantamento, buscando informações dos cartórios, tarará e tal. Então, assim, quem é que traz essa dica? Os de baixo. Então, quando a gente vai trabalhar as narrativas, né, por exemplo, o livro que a gente está fazendo o lançamento, que é o Merendas e Afetos, a gente vai estar falando com aquelas professoras, não, aquelas pessoas que dão apoio na escola. A tia do café na universidade, a tia da vassoura. Né? Então, são essas pessoas que, de repente, vão começar a te mostrar um mundo que a gente não tem conhecimento, a não ser que você faça parte dessa turma, né? Enquanto família. Porque mesmo no espaço laboral, poucas coisas se falam, né? E aí você vai descobrir, por exemplo, que aquela pessoa conseguiu aquele. Depois que ela conseguiu, né, passar no concurso público, ser contratada, por exemplo, como merendeira, ela conseguiu a estabilidade necessária para que ela tivesse o barraco mais organizado,
para que se a sua filha pudesse participar de uma colôniazinha de férias, mesmo na região, mesmo na favela dela, e que dali a algum tempo, aquela criança dela já estava fazendo UF. Né? E essa merendeira, por exemplo, o sonho dela era fazer gastronomia para saber qual era a cozinha dela. Hoje, 2 anos depois que a gente lançou o livro, né? 2 anos, não, 2 anos, ela já é formada em gastronomia com especialização em culinária francesa. E ela só era a tia da merenda. Então, se a gente não sabe o que está por trás das entrelinhas, a gente não vai saber das histórias da gente mesmo. Não, e não só está preocupado, eu acho que atento para como é esse corte, e que a gente chama de fim, mas não é, mas esse corte, mas esse caminhar, esse caminhar que tem essa história. Porque você, para saber a história, principalmente do que a gente está falando da abolição, por exemplo, só ficar, foi lá, eles decidiram abolir e a Princesa Isabel assinou. Não, foi todo um trabalho, né? André Rebouça e José do Patrocínio foram lá para o Ceará trabalhar lá e foi lá, foi uma coisa intencional, trabalharam cidade por cidade. Não foi tudo dessa forma, assim. Querida, eu quero lhe pedir licença para a gente também falar de outros mais velhos. Pode ser, querida? Claro. Beleza. E aí, lembrando sempre para todos e todas, né, que é importante assinar esse nosso canal para a gente poder conversar, fazer suas questões, suas observações, e também alguém, né, para falar um pouco, né, de uma mais velha, é Antonieta de Barros, conhecida entre um dos pseudônimos Maria da Ilha, né? Ela também é de julho de 1901, nasceu em Florianópolis, filha de uma mãe que era lavadeira, órfã de pai, e desde cedo enfrentou dificuldades, que é imposta pela pobreza e o preconceito racial. A mãe dela foi uma negra liberta que trabalhou para um político influente e que patrocinou e que apoiou, né, toda essa questão. Mas é interessante, a Antonieta foi alfabetizada aos 5 anos, ela ingressou na escola normal, realizou seu sonho de tornar-se educadora. Enquanto estudava, fundou um curso particular em Antonieta de Barros, que foi um centro de alfabetização que durou mais ou menos quase mais 40 anos, né? E também entre várias situações. Ela era jornalista, fundou, dirigiu vários jornais, né? Fez vários trabalhos e, principalmente, também foi uma política. Né? Foi de todos esses trabalhos que ela fez, né? Ela participou da Constituinte, né? Da primeira Constituinte, e o Dia do Professor é apenas uma das coisas que ela fez como política, como uma mulher. E é importante a gente relembrar, como estamos falando de Beatriz Nascimento, também Antonieta de Barros, né? Que são essas, assim, né? Que a Sandra até falou, e peço que depois ela conta, ela falou, é isso, né? Foram pessoas que abriram as picadas, bateram a terra e pode ter fechado algumas portas, mas foi um trabalho muito interessante, muito importante. E temos alguns livros falando sobre ela. Esse livro da Jerusa Romão, muito legal. Também Jerusa Romão é uma negra importante, né? De Florianópolis, de Santa Catarina. E esse livro dela, de crônicas, Farrapo de Ideia, onde ela também assinou como Maria da Ilha. E essa é alguém importante. E essa é a ideia. Vamos lá, assinem um canal. Vamos conversar, vamos fazer todas essas coisas. E é isso, querida. Continue, por gentileza. Eu queria falar um pouco da Antonieta, Por favor. porque ela foi uma personagem que nos foi apresentada por Angélica Baixo. E foi muito interessante, porque a gente não conhecia absolutamente nada dela, né? Então, assim, no início, fiz o levantamento bibliográfico, tá? Na época, eu cheguei até a mandar e-mail para a Jerusa, que foi maravilhosa, foi fantástica. E ela estava para lançar esse livro. E aí fizemos a homenagem a ela, colocando o nome dela como titular da categoria especial de gênero. E foi assim muito bacana, porque foi como se o Brasil tivesse reconhecendo e depois a Jerusa reconhecendo, né, com a sua obra, todo o trabalho da Antonieta.
E quando eu estava fazendo doutorado, eu resolvi escrever sobre ela, né? Mas acabou que o texto não saiu, saiu antes, né? Mas eu mergulhei, né? Até porque depois, acho que foi em 2000, nós estamos em 25, 24, foi em 23 que ela, o nome dela foi alçado para aquele, né, o panteão dos heróis e heroínas. E foi muito bonito, porque foi muito merecido. Reconhecer que o trabalho dela foi extremamente importante. Tem uma foto dela que é fantástica, que está no livro, que mostra ela com os seus colegas parlamentares. Né? Só tinha uma mulher, era ela. E a única mulher negra. E aí eu fiquei me perguntando, um dia eu vou ter que escrever sobre isso. Se hoje claro, a gente tem os nossos banheiros e tal, mas naquela época, aonde que ela ia? Certamente ela ia no banheiro das serviçais, porque ela era a única mulher, e mulher negra. Não existia um banheiro para as mulheres mais informadas e tal, até porque o quantitativo de mulheres trabalhando naquela época era muito pequeno. E ela era uma deputada, foi a primeira deputada de Santa Catarina, deputada estadual. Não, Né? e Nossa, uma outra deputada demorou 70 anos, foi agora. exatamente. Negro teve antes, Exatamente. mas uma outra deputada negra. E você imaginar que a mulher teve voto ali, né? Então foi naquele momento, a mulher começou a votar, uma concessão, né? Mas que foi importante, teve o voto, e Antonieta, num estado hoje que está se apregoando, né, a sua branquitude. Exatamente. Se Então, era, se é porque foi. E se foi, devia ser. Olha que interessante, um estado que é racista, né? Ou tem esses dois pés, a cabeça e o ombro, tudo nessa questão do racismo, votou numa mulher negra para. Isso é inclusive, muito. o dia do professor foi criação dela. Exatamente. E as Exatamente. escolas não falam quem criou esse dia. Né? E é interessante, né? Porque é a necessidade de se apagar o nosso fazer, o que a gente É, faz, o que a gente produz, porque a gente incomoda. Mas é com bom certeza. incomodar. É bom Não incomodar. Vamos. é. Estamos aí, estamos para isso, estamos agora incomodando, se a coisa piorar. Porque esse incômodo é quando embranquece o Machado de Assis, quando apaga toda a vivacidade do Cruz de Souza, quando embranquece terrivelmente Gica Machado. Né? Então tem isso só, estou falando alguém, fora as outras coisas de Uhum, todo dia que a gente sofre. Né? Isso exatamente. é Então, brabeira. assim, ela é um ícone. É um Ela ícone. escrevia muito. Ela conseguiu escrever mais de quase 1.000 artigos. Sim. Ela era fenomenal, estupenda. Com E certeza. aquele negócio que eu te falei, né? Para a gente que está na militância, para esses ícones da militância, o Machado é muito pesado, né? Porque ela morreu de diabetes, sem acesso à saúde, porque foi feita uma perseguição política contra ela. E se a gente for parar para analisar as nossas lideranças de instituições negras do passado, mesmo da Frente Negra Brasileira, o Ismael, também foi vilipendiado. O cara foi preso, acusado de ser um comunista, e o cara não Uhum. era, mas precisava de ter o sujeito preso, né? A gente vê, por exemplo, né, no período da revisão, né, de tortura no Camás com relação à ditadura militar, cadê os negros? Né? Eu lembro que, na época, o meu sindicato fez um trabalho, como todas as entidades sindicais, e as grandes. Houve um trabalho bacana, hercúleo, né, para levantar o que os nossos. Qual foi a influência dentro das entidades sindicais. Né? Então, fizeram um trabalho belíssimo. Né? Aí me perguntaram na época o que você está achando e tal, né, desse levantamento. Eu falei, maravilhoso. Mas o sindicato não é feito só de branco, não. Vocês têm que perguntar também quais são os jornalistas negros que foram penalizados nesse período da ditadura. E aí ninguém sabia. Aí você lembra de alguém? Eu lembro de dois. Togo Yoruba, que era o Gerson, infelizmente faleceu em 2016. O Togo ele era o editor do Maioria Falante.
para mim, até hoje, um dos melhores jornais do Brasil, porque ele era afrocentrado, dialogava com os nipônicos, com os judeus, com os indígenas. Então, assim, um jornal, sabe, muito interessante. Então, ele foi perseguido, foi quase que perde o emprego, porque ele era federal. E o outro, o próprio Filó, Dom Filó, do Courtney, né, que ele já conta essa história em várias situações e tal, em que, a partir de uma matéria da Helena Frias, né, houve um. Opa, essa negrada aí está se movimentando, falando de identidade, está querendo fazer movimento que nem nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem racismo. Nós somos uma democracia racial, e toda aquela perseguição. O cara foi levado para ficar rodando de carro, né, com os olhos vendados, aquele terror. Então, assim, são fóruns que a gente não conhece. Mas se a gente for andar de trem, andar de barca, sentar próximo dos velhinhos, saber o que rolou aqui, o que rolou ali, a gente vai descobrir coisas. Não, e essa questão, principalmente a questão negra, ou na guerrilha, teve-se, notadamente, Oswaldão e mais uma, não teve, tinha mais. Mas porque também era uma questão que vinha da universidade, e essa universidade estava ainda sendo tomada, e era muito difícil, né? Mas teve todo o movimento, né? Uhum. Teve todo o movimento, onde aqui em São Paulo, que teve o movimento negro, até o Flávio Carranza falou disso tudo, dessa situação. Né? Ótima pessoa, falando do Oswaldo, todo desse trabalho que eles tiveram. Só que a coisa foi boicotada, né? Era sofrida. Porque se tiveram se havia violência, e para alguns teve, para o negro, na década de 60, 70, a violência era maior, a polícia dava batida em todo momento. Então, é Sim, relembrar, é relembrar onde você se encontrava, se não fosse na hora do passinho, ou fosse na hora de fazer o show. Né? exatamente. E aí você me faz lembrar uma passagem do livro do Alfredo Sirquis, não lembro agora o nome do livro, que eu acho que, não sei se é isso aí, companheiro, se o companheiro era do Algabeiro, não sei, mas era do Alfredo Sirquis, em que ele fala que já estava O dele era os cansado, carbonários, né? Não tinha os carbonários, carbonários. isso aí, que ele fala que ele já estava cansado de pegar aquelas de sempre. Aí eu fiquei pensando, quem são aquelas de sempre? É as empregadas, as menininhas, né? Porque ele está falando na década de 60, 70, em que ainda não tinha pílula. Então, transar naquela época, fazer amor com uma menina, era perigoso porque podia engravidar. Então, mas tinha uma população que podia se acercar. Mas ele queria aquele pessoal da universidade, aí ele começa a entrar nessa seara. E um outro momento que eu acho bastante interessante que ele traz foi quando eles estavam num dado lugar. Aí começou a haver a repressão, não sei o quê. E aí eles estavam no morro, né? E aí o pessoal do morro, as lideranças do morro, né, que também faziam parte do movimento, falaram assim: ah, vocês, garotos, vão por aqui, me indicando uma trilha. Mas e vocês, não sei o quê? A gente já está acostumado a apanhar da polícia. Vai por aqui e tal. Aí eles passaram pela escola de samba e seguiram. E a pancada comeu com o pessoal. Então, as escolas de samba, né, os lugares de pauperização, mantidos como favelas, eles eram também lugares em que esse pessoal podia sair, transitar com tranquilidade, porque eles tinham o apoio. E essas pessoas não entram na história. Elas vão entrar como os futuros bandidos, né? Com certeza. Futuros bandidos que aprenderam a se organizar graças à elite. A elite, Exatamente. a esquerda que se fez. Querida, eu vou querer falar sobre o livro da Lilian Schwartz com você. Mas primeiro eu Uhum, vou fazer uma estante preta, pode ser? Para a gente poder perfeito. fazer uma conversa, um tempinho para você tomar sua Tá. água, Ah, então tá. fazer Eu vou desligar minha câmera e justo. vou desligar o microfone. E é isso, é essa ação que a gente faz, né? Esse momento, né? Que a gente vai para o Estante Preta. E o primeiro livro é Todo Preto, do Poesia Completa do Elê Semog, que também vive e fala
desse momento, ele foi assessor do... Trabalhou junto com a Abdias, já teve aqui na nossa, no nosso, com essa conversa, e é uma coleção, né, dos poemas, né, da poesia do Semog, feito pela editora, né, Ogum Toques Negros. Ele reúne a poesia de quase 50 anos dele, que aborda temas como racismo, temas pretos, mas temas como amor, luta, justiça social também, e falando dessa militância que o Semog traz forte, a experiência que ele traz aqui dele, né, desse corpo que se faz letras. Todo Preto, poesia completa de 1977 a 2020, né, da editora Toques Negros. O outro é do querido Inocência dos Mortos, do Adriano Moura. Esse romance do Adriano é a história de Antônio Prustiano, um escritor que retorna à sua cidade natal, no interior do Rio de Janeiro, após 20 anos, durante a pandemia da Covid. Ele volta a ficar perto da família, né, de um amigo, mas ele começa a investigação de um assassinato de um amigo dele de infância. E é muito interessante, porque esse livro, além de abordar essa questão dessa volta, aborda essa questão da homofobia, da sexualidade, da política, né? E é uma trama envolvente, muito interessante, que saiu pela editora Patuá. Inocência dos Mortos, editora Patuá, Adriano Moura. E terminando, Rareza, Natalino da Silva. Esse livro foi lançado em 2017, né, que explora religiosidade, dor, sofrimento, luta, sensualidade, desejo, metapoesia. Natalino é de Belo Horizonte e eu utilizo essa poesia dele, esses poemas e essas poesias, para trazer esse modo, esse seu olhar, esse seu negro olhar, ou esses vagalumes, como ele coloca. São 77 poemas que permitem ao leitor uma visão profunda sobre a vida e sua complexidade. Editora Autografia, Rareza Natalino Silva. E volto a falar, deixe seus comentários, por favor. É importante a participação de todos e todos para a gente poder conversar e falar sobre isso. E vamos voltar. Sandra, me conte, você colocou que o livro da Lilian Schwartz, que fala sobre que é importante desse resgate e tudo, mas que está tendo, se não sabem, está tendo toda uma polêmica. Eu não sei nem se é polêmica, mas né, eu acho uma sacanagem, né? Que está tendo toda uma sacanagem. O livro é importante, e é importante todo o trabalho que a Lilian faz, né? E que comete erros como todas e todos nós cometemos, né? Mas que precisa ser checado. Como os historiadores, a gente precisa checar, mas essa questão. Mas a questão da capa. Né? Tá. E o livro, eu falei o nome errado. Retrato em Branco e Preto. Que é esse livro. Tá. Esse está todo rabiscado, porque esse livro eu consumi no final de semana. Fiquei apaixonada por ele. Mas é como você falou, né? Assim, são os nossos. Eu acho que assim, a Lília tem um peso muito importante na historiografia brasileira, mas tem uns senões, né? Não estou aqui falando da obra dela e tal, né? Mas eu acho que faltou um pouco a gente analisar o lugar de fala, né? Como diz a Jamila Ribeiro, né? Porque ela está falando, sim, ela faz um levantamento maravilhoso. Até então nunca tinha acontecido algo desse sentido. Mas é uma história que é contada de cima para baixo. Então, eu acho que os de baixo precisam falar, né? Mas abriu portas. Perfeito. Perfeito, eu acho importante. Não é só essa história pode ser contada, ela está lá, ela não se sente de cima, ela pode se sentir no meio alto, né? No meio baixo. Mas a questão da capa, dela utilizar a capa, e a pessoa se reconhecer e falar, pô, a capa é minha, você teria que ter falado, sou eu ali. E deixar processar, entrar num processo por 4 anos, sendo que ela
Ela, né, esse objeto, né, um respeito. Eu estou falando do abacaxi, não vou falar que a capa que eu estou usando é um abacaxi, estou reduzindo. Isso entristece muito, assim. Sim. E para continuar a ler, para indicar, para pensar no livro da Lilian, acabam trabalhando, porque você, né, eu não consigo esquecer isso, dessa questão toda. Assim, é para ler. É para Sim, ler. mas é aquele negócio, você tem que, para fazer a pesquisa, você tem que, né, separar um pouco as coisas, né, senão você não consegue caminhar, né? Uhum. Não dá para a gente fazer como eles falam, vocês não podem se colocar. Não, a gente pode se colocar sim. Eu não tenho que falar mais na terceira pessoa. Eu levei um tempo para poder sair da terceira pessoa, para depois eu conseguir falar na primeira pessoa. A gente pode se falar da capa, a gente pode falar de tudo. Sim. Inclusive, uma das coisas que eu gosto desse trabalho, né, de racismo, é quando eu pego essa literatura e eu vejo quem é que está na capa, né? Eu analiso a capa. Eu lembro uma vez que eu estava lá no sindicato, estava tendo uma roda de conversa, e a gente estava falando, estava a Lia Vieira, Ana Gomes, maravilhosa, uma galera bacana, sabe? E a gente estava falando de um livro da Lia, que está aqui na estante em algum lugar, que uma capa linda, com rosa e tal, 2 tons de rosa, né? E eu fui diagramadora há muitos anos, eu entrei na profissão de jornalismo a partir da diagramação, né, da arquitetura gráfica, e uma coisa que eu aprendi no Senai o professor falava assim, nossa, você tem um olhar, não sei o quê, não, e ele recomendava que fôssemos para a rua para ver as vitrines, para ver a sombra, para ver os elementos e tal. E eu fazia isso. Ninguém fazia, só eu que fazia. E a partir dali eu comecei a ver como que um elemento ele é colocado na centralidade, mas dependendo da forma como a luz é colocada, o que seria a sensibilidade fica esmaecida. E eu comecei a trazer isso para os meus trabalhos, né? E uma coisa, por exemplo, na diagramação que é tão é, diagramação de jornal é aquela coisa bem quadradinha e tal, manchete em 3, 4 colunas, e a foto no meio faz o U e tal. Mas uma coisa que eu fui observando que as notícias que nos interessam, elas ficam na página par e no final. A página par, geralmente, não é tão cara quanto a página ímpar, porque a nossa leitura é da esquerda para a direita. Então, a última informação é aquela que você vê na direita. E você vai ler de cima para baixo. Quando chega lá embaixo, você já está meio que lendo rapidinho, sabe? A não ser que seja uma coisa muito importante. Eu lembro que, num Fórum Social Mundial da Vida, acho que foi não lembro se era o Freeman, mas, enfim, foi um ator negro, né, norte-americano, que ele foi lá no evento e tal, lá no Fórum Social Mundial, em Porto Alegre, e aí ele fez críticas ao racismo da terra dele, o que ele pôde presenciar ali, porque ele estava sofrendo também, né? A crítica dele saiu na página par dos jornais, não lembro agora qual era o jornal, mas não, estava na Parnaíba, embaixo, e embaixo tinha anúncios, na lateral anúncio, matéria pequenininha, e em cima tinha uma matéria falando de crime, do outro lado dessa o crime, e em cima falando do Fórum Social Mundial. Que leitura que está se dando para quem está lendo aquilo ali? Olha, daí para baixo é só bandido. Nada interessa. Então a pessoa não conseguia chegar até o que ele estava falando. Ou até se chegasse a pensar, esses caras estão falando bobagem. Eles estão querendo dar arma para bandido. Estou reclamando do quê? Não existe isso aqui. Isso no final da década de 90. Ainda bem que eu já tinha passado pela diagramação e eu estava assim, tentando entender isso, né? Por que eles não fazem isso? E aí é uma coisa que eu acho bacana quando a BPL faz esse livro, né, sobre mídia e racismo, e aí eu comprei logo os dois, porque uma pessoa que eu amo muito, que é a Silvia Ramos, é uma socióloga branca, e ela é maravilhosa, gosto muito dela, e a partir de um seminário falando sobre violência policial, não sei o quê,
COSEAP fez também com solidários. E aqui dentro tem um texto de um ex-ombudsman da Folha de São Paulo, Bernardo Agenberg, e que ele fala que uma das coisas que poderiam ajudar, ele dá uma dica, né, que seria interessante para se pensar, fazer uma mudança na forma de pensar do jornalista brasileiro, era de se criar um prêmio, porque é no dinheiro que as pessoas pensam, o coração está no dinheiro. Então, ele dá essa sugestão que é uma forma de criar estímulo para que as pessoas possam, não só um estímulo, mas uma pressão sobre os órgãos de imprensa para que essa cobertura seja feita de forma mais condizente com a necessidade. Ele deu uma dica que eu acho preciosa. Ok, ele está falando de meritocracia. Só os bons é que vão ficar lá dentro. Mas até nesse lugar dos bons que vão ficar lá dentro, a gente tem que fazer uma intervenção. Por conta do Prêmio Abdias, a gente teve acesso a jornalistas do Brasil inteiro. Eu lembro do caso de um jornalista do Pará, pele clara, e ele falava que ele era chamado de quilombola. Aí eu perguntei, mas por quê? Porque eu pegava, eu fazia a recepção, né? Pegava o pessoal, levava até o hotel, e depois a gente fazia uma entrevista antes do prêmio e depois da premiação, né? Que era para ver a captação das energias, né? Então, assim, para o jornalista poder mandar seu material, ele teria que ter o aval do editor. Para quê? Para que o jornal entendesse que aquele trabalho era importante. E ele conseguiu convencer a chefia dizendo o seguinte: olha, esse prêmio é muito importante, ele é do Sudeste. Imagine a gente ganhar esse prêmio. O senhor diretor vai ser ovacionado, todo mundo vai conhecer o seu nome. Aí ele conseguiu engabelar o pessoal. E ele era chamado de quilombola porque era um cara muito voltado para a questão dos direitos humanos. Então, ele fazia matéria com indígenas, né, com os povos originários, com saber a situação dos quilombolas e tal. Então, quando você queria fazer matéria falando esse povo de baixo, aí chamava quilombola, chama quilombola. Era mais ou menos a mesma coisa que acontecia com o falecido Tim Lopes. Ele ficou 20 anos na mesma editoria. Gente, ninguém fica tanto tempo no mesmo lugar. E na revista que foi feita uma entrevista depois do assassinato dele, fizeram primeira vez que o Sindicato do Rio faz uma publicação, que era o LID da época, né? E que faz a seguinte pergunta: existe racismo na redação? Toda a revista fala da questão racial. Aquilo ali é um primor. E aí, eu e o Biro analisamos a revista toda. E aí, um dos depoimentos maravilhosos que tinham ali era do editor do time. Ele falava assim: mas o time era muito bom. Inclusive, eu falava com ele: cara, você tem que ficar nessa editoria, até porque o seu público parece contigo. Você fala com. Né, as suas fontes parecem com você. Que fontes são essas? Negro, gordo, barrigudo, com cara de pobre. Ele não podia sair daquela editoria, 20 anos. Quer dizer, é uma forma de sepultar o cara dentro de um quadradinho. E ele é um cara que escrevia para revistas internacionais, falava de economia em outros lugares e tal. Então, assim, é uma forma de nos enquadrar e não deixar que furemos as bolhas. Né? Tanto que. Já que você é boa nisso, fica nisso. Exatamente. Né? É uma Você coisa. cozinha, você faz o trivial, por que você fazer comida francesa? Não, você já Não faz é? bem visual, E aí faz lembrar uma coisa que eu sou aposentada do INSS, mas não consegui me aposentar como jornalista, né? E uma vez conversando com os colegas e tal, eles preocupados com a aposentadoria do jornalista, não sei o quê, eu falei assim, gente... Aí quando me deixaram falar, né? Aí o colega fala assim, Sandra, vai devagar. Eu falei assim, mas eu estou devagar. Aí eu falei, queridos, olha só, a preocupação de vocês é realmente muito forte, é muito importante, muito, né? A gente tem que brigar mesmo pela nossa aposentadoria, não sei o quê, mas eu queria que vocês fizessem um exercíciozinho básico. Não é nem um teste do pescoço, mas saber, dentro da nossa categoria aqui do município do Rio de Janeiro, quais os jornalistas, homens e mulheres, negros e negras, que conseguiram se aposentar como jornalistas. Aí o pessoal ficou se olhando assim, trocaram de assunto.
É, gente, nós somos os primeiros a serem expulsos de uma redação. A gente não Sim, consegue dar continuidade à profissão e depois vai pegando qualquer coisa. Então, infelizmente, é uma realidade. Mas a gente gosta de insistir. com certeza. Com certeza. A gente está nos finais nossos, está no Já? finalmente dessa conversa. Uma conversa extremamente boa. Quero que você relembre os seus inscritos, por favor. Né, o que você Então, está fazendo. falando dos meus inscritos, eu fui convidada pela minha poderosa Helena Teodoro, com esse livro maravilhoso, Mito e Espiritualidade de Mulheres Negras. Ela foi a minha orientadora no mestrado. Presente divino, né? E aí, ela falou assim: você não quer fazer minha biografia? Eu, como assim? Eu nunca fui, nunca fiz. Você quer? Faz. Vai ser uma entrevista. Aí eu fiz para Mulheres Negras Brasileiras, coordenado pela Sandra Coleman. E um outro presente que eu ganhei foi falar com a Maria Alice Santos, que é uma ativista aqui do Rio de Janeiro, que eu já conheço há 500 anos, mas nunca passei do oi, tudo bem? E aí a gente sentou para conversar. Hoje é uma pessoa assim que eu digo com toda honestidade. Ela é absurdamente fantástica. Porque é aquela mulher de 80 e blau, acho que ela fez 84 agora, semana passada, e ela veio de movimento social, de movimento de associação de moradores ali é Cidade Nova. Cidade Nova foi negociado para colocar o sambódromo, e ali tinha a Vila Mimosa, né, que eram, né, as casas da Luz Vermelha. Então, ela lidava com aquela galera. Passado algum tempo, aí cria a associação de moradores e tal, e aí, depois de algum tempo, ela vai trabalhar um projeto junto à prefeitura, passa pelo movimento negro, e aí começa a beber dessa fonte e tal. Hoje ela está no IPCN, e hoje, com 80 e Blau, já tem algum tempinho que ela vem discutindo a questão do idoso. Hoje eu começo a pensar numa cidade que, se fosse voltada para o idoso, seria maravilhosa para todo mundo. Então, né, a Maria Alice é a pessoa que está fazendo essa contaminação do bem. Depois tem esse outro livro maravilhoso, Pais, Filhos e Avós, Narrativas de Presença e Poder, que eu peguei 5. Peguei 5 homens de uma vez. Olha, babado. Eu peguei as figuras são fantásticas, né? Que é Haroldo César, que é um gari escritor, e que aos 60 anos ele começa a fazer vários cursos que tinham na Biblioteca Parque dali de Manguinhos. Aí ele falou assim: pô, estou varrendo aqui a rua, supervisionando os colegas. Quatro livros, que ele mesmo fazia, rodava o chapéu e ele bancava. E aí, queria saber se eu poderia colocar uma banquinha para vender meus livros. Eu falei: opa, um gari, escritor? Isso foi em 2012, é meu amigo até hoje. E o cara fez curso no Osmolu, que eu indiquei para ele fazer o curso de documentário lá, né? Enfim, uma figura fantástica. Abel Filho, que foi um dos vencedores, né, um dos criadores do André Rebouças, Sebastião Soares, que foi presidente do André Rebouças, Frei Tatá, com as suas missas afro, né? E Jorge de Assis, que é um advogado também, militante maravilhoso e tal. Foram com o Jorginho, eu pedi para ele gravar tudo no Zap, né? Foram 10 áudios de 2 horas cada. Muita emoção. E agora, o último é esse Veredas e Afetos, que é a coisa mais gostosa. Mas ainda tem mais 2 aí na fila para a gente fazer. Aqui eu estou aprendendo a ler as entrelinhas de muita gente gostosa, muita gente que a gente não para pensar, né? Bem que eu lembro que uma vez estava fazendo uma oficina de vídeo no colégio onde eu faço voluntariado, e aí eu falei no pessoal para a gente fazer um jornal mural com personagens, com pessoas dali. Ah, mas aqui não tem tanta gente assim interessante, professora. Eu falei: será? Aí eu estava comentando com eles que certa vez eu estava fazendo oficina numa escola municipal na Cidade de Deus.
E aí os meninos também tiveram a mesma fala. Aí eu falei assim, vocês conhecem a Gari, não sei quem? Aí deu o nome do pessoal. Ah, sim, é a Gari aqui, mas qual o problema? O problema é que ela é uma campeã de Muay Thai, campeã brasileira de Muay Thai. Eu falei, pois é, gente. Vocês não sabem quantos personagens fantásticos tem dentro de uma escola. Vocês sabiam que essa escola aqui tem um equipamento que você coloca 4 quilos de batata e ela descasca tudo em 3 minutos? Isso evita, né, que a pessoa tenha ler. E não é qualquer colégio que tem isso. Que aqueles Sandra, panelinhos, Sandra, exato. só um momento. Sua imagem aqui desapareceu para a gente. Ah, Vou fazer um aviso, né? Vou fazer aquelas questões das sugestões que veio o canal, quem sabe para você voltar, né? Porque e você eu voltei desaparece. agora? Eu preciso ver. Só um momento, por Tá. favor. Né? Não, ainda não, querida. Ué, gente, o que houve? Aqui está tudo aberto. É, não sei. Mas enquanto isso, vamos fazer essa sugestão para a Tá. gente rever aqui no canal. Lembrando que essa conversa a gente ofereceu para a Dueli Elias, o Beto Souza, o Cláudio Caques e o Tiago Pedroso. E, inclusive, o Tiago é essa indicação que nós estamos fazendo. Uma conversa muito legal que nós tivemos sobre o livro Úrsula, que eu e ele tivemos e foi muito bacana. Então, né, vamos lá, vejam, deixem seus comentários e vamos lá voltar para. É isso, ainda está desaparecida, querida. Gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou desligar a câmera e ligar de novo. Ligou agora? Não, ainda não. Que horror! Ainda não. Querida. Acontece, é aquelas histórias da tecnologia, né, querida? Da tecnologia. Vamos aproveitar, vamos. A gente termina, né, essa nossa conversa, né? Eu agradecendo muito a sua presença, sua gentileza e sua sapiência, porque você falou bastante. Ah, apareceu, voltou. Voltou, querida. Agradeço muito a sua gentileza, a sua sapiência. Então, por favor, mostra a capa do Merendas, que você contou e você estava no escuro. Então, esse aqui é o Merendas, que é o último livro, né, da O coleção mais Presença e recente. Poder. É o mais recente. O mais recente, é verdade. Porque ainda tem 2 no forno, se Deus quiser. E uma coisa que eu acho muito legal desse livro, né, aquele o olhar. Todos os livros de Coleman têm o olhar, Uhum. espelho da alma, o olho que tudo vê. Agora, quando você pensa em colégio, em merenda, a primeira coisa que eu lembro é o macarrão, que eu podia comer, como podia fazer as minhas miçanguinhas, podia botar com miçanguinha, fazer pulseira, fazer cordão, que é isso aqui. Legal, querido. Genial, Legal. né? Eu achei muito bacana. E aqui o símbolo, né, do Presença e Poder, que ela fez o registro, então tá. E esse livro é maravilhoso, são 28 narrativas, e é muito gostoso porque a gente vai vendo pessoas incríveis que estão ao nosso redor, que a gente esquece de olhar, né? Prefácio de Nilma Lino, apresentação de Célia Christie, que está maravilhosa, e aquela pessoa que eu falei que eu amo muito, né, que é o pós-fácil da Ana Gomes. Tem um pedacinho que eu queria ler, posso ler Por um favor. pedacinho? Acho maravilhoso, que ela fala assim: há palavras que, com o tempo, por conta do seu uso ou desuso, vão ganhando novos sentidos e valores. Vão, em verdade, ressignificando. O deslocamento do significado e também o deslocamento da visão, o deslocamento da compreensão que a sociedade tem dessa palavra. Esse movimento aconteceu com tia, e quase mais não tendo a ver com a irmã da mãe, ou superando este limite,
A palavra tia, tio, nomeia aquela pessoa que ocupa um lugar relevante para a comunidade, seguindo uma tradição da maioria das culturas africanas, sendo a idade de, um marcador de poder. A tia ou o tio também serão, em geral, para quem tem mais idade. Tio, tia, hoje podem ser entendidos como um título. Título de nobreza, uma vez que nomeia quem está em posição de relevância e de poder para uma dada comunidade, seja ela de samba, de moradores, de escola, etc. É um título que sinaliza a existência do vínculo afetivo e não de uma hierarquia imposta. Então, eu agradeço as tias e os tios, porque são maravilhosos, são os nossos griots. Muito obrigada. Sou eu que agradeço, querida. Muito obrigado por esses ensinamentos, essas questões todas. E é isso, né? Agradeço para todos, lembrar que vidas negras importam. É isso, né? Compartilhando. Muito obrigado, querida. Até. Até. Axé. Axé.